Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a palavra de Deus neste quarto domingo do tempo comum nos recorda em todas as leituras que ouvimos de um ponto central no caminho de perfeição a que somos chamados a trilhar. É o ponto chamado a pobreza em espírito. Muitas vezes se entendeu esta pobreza como o simples não ter bens materiais. No entanto, o Senhor, quando nos diz pobres em espírito, significa aqui uma expressão já muito cara e muito importante no Antigo Testamento, na qual descreve aquele homem e aquela mulher que confiam inteiramente no Senhor. Nós muitas vezes nos auto-enganamos quando dizemos eu confio no Senhor, mas colocamos a nossa confiança também em nossas forças, em nossos bens materiais, nas nossas alegrias aqui no mundo, nas nossas posses, e então nós não estamos realmente confiantes no Senhor. Quando a palavra de Deus nos fala deste pobre em espírito, ela quer dizer e ensinar a total dependência, total, única e exclusiva dependência que devemos ter de Deus. Toda a nossa confiança colocada em Deus. Em uma linguagem mais simples, significa reconhecer-se como devedor de Deus, tudo nós devemos a Ele, e inteiramente nas mãos de Deus. Isto é ser pobre em espírito, de modo que qualquer um que queira confiar inteiramente no Senhor pode ser pobre em espírito. O Senhor também descreve no Evangelho quem são os bem-aventurados, os felizes. Quem são os felizes? E começa, como ouvimos, pelos pobres em espírito. Diz, deles é o reino dos céus. Não diz nem que deles será, deles é presente. Portanto, aquela que se confia inteiramente a Deus, já sabe que o reino dos céus lhe pertence, já sabe que o seu lugar junto ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo está garantido. E nós podemos pensar, mas é fácil colocar-se inteiramente nas mãos de Deus? Não é fácil. Não é fácil porque nós criamos todo um sistema de coisas das quais dependemos. E o Senhor nos pede justamente que vamos deixando esta tralha toda, porque tudo diante de Deus é tralha. E a tralha pode ser o apego a uma pessoa. A tralha pode ser um apego aos nossos grandes bens ou aos poucos bens que temos. Por isso o Senhor tantas vezes fala nos evangelhos sobre os ricos, como é difícil aos ricos irem ao reino dos céus. Deus não está falando aqui apenas da riqueza ou da quantidade de bens e dinheiro que a pessoa tem. Está falando dos ricos deste mundo, que pode ser tanto um miserável que vive na favela, quanto um milionário. Quem são os ricos da riqueza deste mundo? A riqueza deste mundo são todas as tralhas e quinquilharias a qual nós nos apegamos. Isso é ser rico para este mundo. De modo que pode cair naquela categoria dos ricos que não alcançam o reino dos céus também uma pessoa muito miserável financeiramente, porque ela é apegada àquilo que tem e na qual coloca a sua confiança. Já o salmista dizia, alguns colocam a sua confiança na sua força do seu corpo, na sua saúde. Outros colocam talvez a sua segurança nos bens. Outros colocam nos cavalos, nas riquezas deste mundo. Nós, porém, devemos colocar inteiramente a nossa confiança no Senhor. De modo que isso deve se desdobrar em prática. E por isso o Senhor vai falar destas outras bem-aventuranças. A mansidão, tão necessária para suportar tantas coisas neste mundo. Aqueles que estão aflitos, aqueles que choram, diz o texto, porque eles vão ser consolados. Não é choro por qualquer coisa, é choro diante da injustiça e do mal do mundo. Aqueles que são puros de coração, aqueles que buscam retamente o Senhor. Ao centro de tudo isso, o Senhor nos fala
dos misericordiosos, como nós estudamos e falamos e lemos no ano que passou sobre a misericórdia. Felizes, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A palavra de Deus nos deixa isso bem claro. Na medida com que perdoarmos, na medida com que formos misericordiosos com o Senhor, com os outros, nesta mesma medida o Senhor vai nos perdoar. De modo que nós podemos não alcançar o perdão e a misericórdia de Deus se nós nos negamos a dar o perdão e a misericórdia a quem precisa. Aqui também o Senhor nos fala dos promotores da paz, aqueles que ajudam a construir a paz. Não a guerra, não o ódio, não a intriga, não a inveja. Os promotores da paz, estes são chamados filhos de Deus, porque Deus é Deus da paz, não é Deus da destruição e da morte, é Deus da vida. E a vida plena e abundante só há em meio à paz. Por isso o Senhor vai dizer aos discípulos, e nós repetimos isso na Santa Missa, o Senhor Jesus Cristo nos disse: eu vos deixo a minha paz, não a paz que o mundo dá. É bem diferente a ausência de briga, a ausência de guerra, não é esta paz que se fala. A construção da paz é, acima de tudo, aquilo que o Senhor nos pede: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça pode ser resumida em dizer: cumprirmos a lei de Deus e fazermos com que outros também a cumpram. Ajudar, ensinar a que se cumpra a lei de Deus, para que vivamos na paz do Senhor, que não é a paz deste mundo. Também aqueles que são perseguidos, injuriados, aqueles que sofrem a calúnia, não qualquer calúnia, não qualquer perseguição, não qualquer injúria, diz o Senhor, mas injúria, calúnia, perseguição por causa do meu nome, por serem meus seguidores. Não é dizer eu estou sendo perseguido, eu estou sendo humilhado, injuriado, estão mentindo sobre mim. Não é isso, não é sobre ti nem é sobre mim, é sobre o Senhor, sobre o teu seguimento no Senhor. Diz ainda o Senhor: quando nos perseguem por causa dele, nós devemos nos alegrar e exultar, porque será grande a nossa recompensa no céu. Significa que fomos considerados dignos de sermos seguidores do Senhor. O grande São Tomás de Aquino, que ontem celebramos, o maior doutor da Igreja, grande homem de oração e ciência, ele nos diz que estas bem-aventuranças só são possíveis que nós as vivamos se as recebermos como dons do Espírito Santo. Nenhum de nós sozinho é capaz de engendrar, de criar estes dons em nós. Portanto, São Tomás divide os dons, ou melhor, essas bem-aventuranças, em 3 grupos. No primeiro grupo ele nos diz: existem 3 bem-aventuranças que indicam a nossa conversão a Deus: os pobres em espírito, os mansos e os que choram. Estes são aqueles que estão já em caminho de conversão a Deus. Por quê? Porque a pobreza em espírito significa, quem a vive, que recebeu de Deus, do Espírito Santo, o dom do temor de Deus, o dom que nos faz estar na total dependência e respeito ao Senhor, de modo que todo o nosso objetivo nesta vida é agradar e servir o Senhor. Estes são os pobres em espírito. Diz ainda que os mansos que possuirão a terra, são aqueles que receberam o dom do Espírito Santo, chamado a piedade. Piedade é contrário de impiedade, ou do piedoso e o ímpio. O ímpio é aquele que até com a boca diz que ama o Senhor, mas não vive de acordo com isso. É aquele que diz que crê no Senhor, mas não vive de acordo com isso. O piedoso, aquele que recebeu o dom da piedade, ele procura fugir da agitação deste mundo. Ele procura fugir de todo
de tudo aquilo que nos afasta de Deus, para viver a sua vida voltada no serviço ao Senhor. Portanto, este segundo dom também nos vem do Espírito Santo. Diz ainda São Tomás que aqueles que choram por quê? Choram porque receberam o dom da ciência, e não há ciência maior que a ciência da cruz. É isso que toda a Sagrada Escritura nos ensina. Não há ciência maior que a ciência da cruz. Não é a ciência deste mundo. Não são os títulos acadêmicos. Não é o conhecimento nem teológico nas nossas universidades. É a ciência da cruz. É o meditar o sofrimento, a dor, a morte do Senhor na cruz, que foi meio para a sua ressurreição. Por isso, aqueles que choram são justamente aqueles que contemplam, muitas vezes, o Senhor na cruz, tantas vezes banido de nossas igrejas. Esta união que nós devemos ter com a cruz do Senhor, como nos bem ensina São Paulo: eu completo em minha carne aquilo que falta no sofrimento do Senhor. O sofrimento do Senhor foi indescritível, o maior do mundo. Nada falta nele, mas São Paulo quis nos dizer com isso: nós também podemos colaborar com nossos sofrimentos, com nosso choro, com nossa dor, para aumentar ainda mais este amor do Senhor na cruz, este sofrimento que é sempre visto como redentor. Nunca o sofrimento do Senhor é uma coisa vazia, sem sentido. Sempre nos leva ao conhecimento e ao aumento do conhecimento. Por isso, a necessidade do dom da ciência. O segundo grupo das bem-aventuranças, nos ensina São Tomás, falam-nos da conversão ao próximo por amor a Deus. Aí vem as bem-aventuranças da fome e sede de justiça, o ser misericordiosos. A fome e sede de justiça nos é dada também como dom do Espírito Santo, chamado a força. A força que nos ajuda a buscar, justamente, de acordo com a lei de Deus, dar a cada um o que lhe é devido. Fazer justiça não significa aqui estar de acordo com os critérios humanos, mas com os critérios de Deus. Diante de qualquer situação em que tenhamos que aplicar a justiça, devemos nos perguntar: de acordo com a lei de Deus, isso é justiça? Por isso muitas vezes falamos, há leis que são realmente leis, mas são leis iníquas, as leis dos homens. Quantas vezes vemos os tribunais julgarem e dizem: aqui foi feita a justiça. Não, talvez não foi feita a justiça, foi aplicada a lei, é diferente. Para o Senhor não há essa distinção entre lei e justiça, é tudo uma coisa só. Portanto, nós devemos procurar como critério para buscar ter fome e sede de justiça, não as nossas opiniões pessoais, porque para um pode ser justiça e para o outro não. Para um que é mais apegado às coisas, qualquer grão de arroz que se lhe tira é injustiça. Para outro, talvez lhe tirem tudo e ele não considera injustiça. O nosso critério humano não serve para julgar. O critério está na lei de Deus. Por isso, pedir ao Espírito Santo este dom, o dom da força para reconhecer. Há injustiças no mundo? Obviamente que há. Nós, como cristãos e construtores da paz, devemos ajudar a saná-las, ou, se possível fosse, ajudar com que desapareçam. Quais os meios que devemos utilizar? Os meios que nos indicam a palavra de Deus. Não é a força, não é a violência, não é a agitação política, não é nada disso. É de acordo com a lei de Deus. Ainda neste grupo da conversão ao próximo por amor a Deus, temos os misericordiosos. O misericordioso recebe o dom do Espírito Santo, o dom chamado conselho, com o qual ele pondera. Ponderar é pesar. Ele pesa aquilo que devemos usar de misericórdia em cada caso. Como devemos aplicar essa misericórdia? Mas, acima de tudo, aplicar a misericórdia, recordando
o que o Senhor nos deixou no Pai Nosso, que sejamos perdoados com a mesma medida com que nós perdoarmos. Quando nós meditamos o Pai Nosso, que deveria ser isto sempre, não rezado apenas de boca, nós podemos até nos assustar, o que o Senhor nos ensina a pedir, que o Pai nos julgue de acordo como nós julgamos o próximo. Ai de nós, se julgamos o próximo, se julgamos de forma leviana, se nós, ao ver qualquer coisa, já começamos a elocubrar e dizer, ele talvez quis fazer isto porque não presta, porque... Ai de nós! Com a medida com que medirdes, sereis medidos. Que o Senhor nos alcance a sua misericórdia na medida com que formos misericordiosos. Por isto, há necessidade de pedirmos o dom do Espírito Santo chamado conselho, sermos iluminados pelo Espírito Santo, antes de julgarmos, para bem aplicarmos a misericórdia. As duas últimas bem-aventuranças nos falam daqueles que já estão progredidos no caminho de santidade e perfeição, os puros de coração, aqueles que receberam de Deus o dom da inteligência para justamente entender que verão a Deus apenas os puros de coração. Aquele que não quer ser puro de coração, que quer gastar seu tempo, sua vida e perder a sua vida com as coisas deste mundo, este não verá a Deus. Além disso, os pacíficos, aqueles que buscam espalhar a paz do Senhor. Por quê? Porque justamente já vivem na paz do Senhor. Eles vivem o dom da sabedoria. Eles recebem o dom da sabedoria para suportar o mal em si, o mal a si, sem se alterar. E aqui nós podemos nos julgar a partir desses critérios. Eu consigo sofrer as injustiças sem me alterar? Eu consigo promover a paz? Eu consigo ser misericordioso? Eu consigo chorar pelas injustiças deste mundo? Ou para mim já tudo é normal? O mundo sempre foi assim. Já entramos numa crise no qual se diz a normalidade. As piores maldades do mundo vemos como normal. Aliás, elas nos chegam diariamente, despejadas na nossa casa de toda forma, e nós já achamos isso tudo normal, quando devíamos chorar diante do mundo que está. E então o Senhor vai nos dizer: toda a nossa vida deve ser ordenada para obter estes frutos do Espírito Santo. Estes frutos do Espírito Santo que são contrapostos às obras da carne, ou aos frutos da carne. No capítulo 5 da carta aos Gálatas, São Paulo vai dizer: alguns frutos do Espírito Santo em nós são a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a benevolência, a longanimidade, a mansidão, a fidelidade, a modéstia, a continência e a castidade. Estes são os frutos que o Espírito Santo quer gerar em nós, se nós assim o permitirmos, se nós nos deixarmos moldar. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, todas as bem-aventuranças, repito, são um caminho para nos aproximarmos e progredirmos no amor de Deus. Não é um caminho que o Senhor nos indicou e lá está e nós sabemos. Devemos trilhá-lo, devemos caminhá-lo. Com nossas próprias forças não temos condições. Por isso, como bem diz São Tomás, as bem-aventuranças revelam dons que o Espírito Santo deve nos dar, quer nos dar. Por isso nós devemos pedir. Quem pede, recebe. Quem bate, a porta se abrirá. Se nós não pedirmos os dons do Espírito Santo, nós continuaremos agindo com as obras da carne. E então nós podemos dizer, ou como muitas vezes dizemos enganados, aquele fulano que morreu era muito bom, atendia os vizinhos, era solícito com todo mundo, muito querido no bairro, mas ele servia a Deus e amava a Deus sobre todas as coisas,
Ele procurava cumprir a vontade de Deus e dar a Deus o primeiro lugar em destaque na sua vida? Não queria nada com Deus. Então ele não era bom. Era bom aos critérios deste mundo. E bom aos critérios deste mundo não são os critérios de Deus. Ele era uma pessoa tolerável, quando muito. É impossível agradar a Deus, nos diz São Paulo, sem a fé. Por isso nós devemos pedir diariamente: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Senhor, fazei o meu coração manso e humilde como o teu. Senhor, ajuda-me a trilhar este caminho das bem-aventuranças. Todos os dons do Espírito Santo, por detrás da geração ou da origem das bem-aventuranças, repito novamente, eles se opõem aos frutos da carne. A carne, ou seja, a vida simplesmente humana e não sobrenatural que nós temos, ela pode muitas vezes gerar frutos muito parecidos, mas quando nós abrimos os frutos, quando eles serão verificados pelo Senhor, se verá: aqui não há nada, era apenas uma casca bonita vazia, nada mais. Por isso peçamos ao Senhor que nos ajude a trilhar este caminho que Ele nos indicou. As bem-aventuranças não são sugestões, é um caminho seguro para a santidade. E a santidade se obtém também pedindo os dons do Espírito Santo para bem vivê-las e para trilhar este caminho. Que assim o Senhor nos ajude e nos dê a efusão do seu Espírito para recebermos estes dons e vivermos de acordo com a sua santa vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.